Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela companhia. Já agradeço, porque é sempre uma honra contar com a sua audiência. Estar junto com você é sempre uma alegria para mim. Hoje tem artesanato com decupagem em vidro aqui no nosso programa. Já nós vamos ter, então, passo a passo de tudo isso. Quer aprender? Fique ligadinho, então. A gente também, vai ter uma aula sobre a importância do planejamento financeiro. Você faz o seu? Se não, hoje é o dia de começar, hein? Vamos aprender juntos. E também temos uma pauta super importante sobre a higiene do sono para nossa saúde física e mental. Tem alguma dúvida sobre esses temas? Quer participar do nosso programa? Contar algum relato sobre os temas do dia? Você já pode participar enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Hoje a gente começa falando de sono, aquele soninho bom, gostoso. Você tem um sono realmente reparador? Se não, vamos entender por quê e como que a gente faz para realmente ter esse descanso que a gente precisa e merece toda noite. Quem está aqui para trazer todos os detalhes para a gente é a Eliane Gimenez, que é farmacêutica. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Bem-vinda, prazer. Obrigada. Prazer é meu. Bom, a gente veio hoje falar um pouquinho sobre a importância de um sono reparador, né? Porque não é só dormir, deitar e quantas vezes a gente não vai para o quarto, não vai para a cama, dorme no dia seguinte, você tem aquela nítida certeza de que você apanhou. É verdade. Acorda com a sensação de que, em vez de dormir, a gente trabalhou a noite inteira na pedreira, né? Carregando quilos e quilos. E aí, fala assim, tem diversos fatores, na verdade, que podem favorecer um sono reparador. Então, tanto você se preparar para esse sono, então, uma hora antes, evitar o uso de redes sociais, usar as telas em geral, né? Algo que é muito importante a gente desapegar dela próximo ao horário de dormir, porque esse estímulo visual, ele diminui o nosso corpo a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Um dia desses, uma pessoa teve aqui, uma especialista teve aqui, ela falou que a gente não pode deixar o celular nem perto. Porque isso faz com que a gente fique pensando, será que chegou alguma mensagem? A gente não desliga. Eu não sou tão radical, porque eu acho que assim, hoje em dia o celular é o despertador, o celular é muitas verdade. coisas. Então, eu nem entro, não acho que precisa ser tão radical, mas eu acho que assim, você desapegar dele um pouquinho, deixa ele ali dormindo junto com você. Então, sei lá, faz uma oração antes de dormir, sabe? Fazer uma conversa interna aí que você consiga agradecer pelo seu dia e ter esse momento mesmo seu, pelo menos uma horinha antes, né, do momento em que você vai efetivamente pegar no sono. Isso faz muita diferença. Antes da gente seguir com as dicas para ter essa higiene do sono, Eliane, vamos falar um pouquinho sobre o que o nosso corpo pode sofrer com a falta desse sono? Olha, muitas coisas, né? É muito comum quem não dorme bem ter um dia ter um estresse mais exacerbado. Memória pode ser prejudicada. Com certeza, memória. O dia a dia se torna cansativo e aí a gente pode chegar até em casos mais graves. A gente pode chegar a uma depressão, a um burnout, todas essas patologias atualmente que se fala tanto, que são causadas por uma somatória de estresse, mas que com certeza, se você não tem aí um descanso merecido, e quando eu falo de descanso, não é só o deitar, é você se proporcionar aí um momento de sono reparador mesmo. Então isso com certeza faz muita diferença no que você vai entregar para você depois. Eu fico até com dor de estômago. Sim, quando eu no não dia durmo seguinte bem. você não come direito, parece que nada funciona bem quando você não tem um sono legal. Mas eu entendo também que existe aí um lado da dificuldade das pessoas desapegarem tanto assim. Então, atualmente é muito comum haver, além, né, dessa parte do básico, né, que eu falo, é também as suplementações. Então, existe a melatonina em cápsula, que a melatonina nada mais é do que o hormônio que o nosso corpo produz quando a gente está deitado no escuro. É essa que você trouxe? É esse menorzinho aqui, essa cápsula menorzinha, é a cápsula de melatonina. Existem várias dosagens possíveis, né? Mas ela é uma dosagem baixinha que normalmente a gente toma. Ela varia de 3 a 10 miligramas
no mais comum, existem situações mais específicas que há variações, mas de 3 a 10 são as doses usuais que a gente fala, que em outros países até é considerado venda livre. No Brasil não é vendido como em outros países que tem mercado, na gôndola, né? É um pouquinho diferente o processo. Mas aqui no Brasil, se eu não me engano, é só manipulado ou existem algumas medicações que são consideradas suplementos alimentares que tem ela numa concentração bem baixa mesmo, assim, até menos do que 1 miligrama. O que não é um remédio para dormir. Ele não é considerado um remédio, ele é considerado um suplemento para te ajudar a engatar no sono inicial, que é a proposta da melatonina. Como que o nosso corpo produz? Quando você deita no escuro, sem estímulo nenhum, é o comum da gente produzir. Mas como a maioria das pessoas não faz isso, e além de tudo, o cérebro está trabalhando muito, é muito comum haver a suplementação dela 30 minutos antes de deitar. E aí sim se recomenda fazer tudo que a gente já falou. Mas no caso é indicado somente para pessoas que têm problema para dormir ou não? O ideal sim, né? Porque se você dorme bem, você acorda bem, você vai suplementar um hormônio que o seu corpo produz para quê? Não tem muita finalidade. Existem algumas situações muito específicas em que a melatonina é usada em outras questões, mas aí é muito específico, que é assim, 1 em 1 milhão, não é uma coisa muito generalizada que se usa. É isso, e aí você falou, né? Primeiro a gente desliga do celular. A gente vai começar a falar dessa higiene do sono. Desliga do celular quanto tempo antes? O ideal mesmo seria pelo menos 1 hora antes. 1 hora antes, a gente desliga o celular, né? Ou fica longe dele. Aí não pode nem assistir televisão? O ideal é a gente ficar sem nenhum estímulo. Mas eu, particularmente, eu gosto daquele soninho, daquele programa de TV antes de dormir, sabe? Mas eu falo que eu gosto daquele programa que a gente tem que pensar. Coloca, sei lá, algum desenho animado, uma coisa mais leve. Porque é aquela coisa que... vamos ver aquele seriado de ação. Aí não, né? Porque você deixou o seu cérebro no mesmo estímulo do que se você estivesse vendo sua rede social. Então, o ideal é assim. O ideal é não ter nenhuma tela. Mas se for algo que te ajude, coloca alguma coisa mais tranquila. Sei lá, um romancezinho leve, um desenho, uma coisa que seja bem tranquila. Isso é o mais indicado na parte higiene. Quando a gente fala de suplementação, a gente tem a melatonina que eu falei, temos também alguns magnésios, existem alguns blends de magnésio hoje no mercado que ajudam muito. O magnésio hoje ele está em alta, é um mineral que ele ajuda muito o nosso corpo em diversas questões, né? Mas o sono é uma delas. Quando a gente tem ele numa concentração mais elevada, você tende a ter esse sono mais reparador, você dorme melhor, você consegue pegar no sono e você acorda se sentindo mais relaxada. Então, o magnésio, ele é uma coisa que um mineral, na verdade, que ele tem uma série de indicações positivas para o nosso corpo. Então, ele ajuda no estresse, ele ajuda no funcionamento de uma série de outros, né, na parte de memória, enfim, no funcionamento de uma série de outras partes, né, sistemas do nosso organismo, mas que para o sono ele também é muito positivo e é algo que não tem nenhum tipo de contraindicação, visto que ele age em uma série de órgãos e tudo mais de forma super positiva. Que aí, nesse caso, não necessariamente a pessoa precisa ter problemas para dormir. Não precisa. Ela pode utilizar para melhorar a memória, para melhorar a cognição, para melhorar o funcionamento de uma série de outros sistemas do nosso corpo, que o magnésio é super positivo. E o sono vem por consequência nesse caso. Ela fala assim, eu durmo bem, mas eu tenho outras questões aí. O blend de magnésio ele é excelente. E você vai ajudar duas coisas ao mesmo tempo. Para ter um sono realmente reparador, né? Exato. Porque a indicação ainda é que a gente durma, nós adultos, né? Acho que é de 8 horas, 7 horas, o indicado é de 8 horas. 6 a 9 horas, né? Mas o ideal são 9 horas por noite. É muito difícil hoje quem tem esse tempo disponível, né? Então, você ter algumas coisas que te ajudem nesse ponto e que são inofensivas, vamos dizer assim, não há porquê. Não, né? O porquê não. E além disso, a gente também ir no básico do básico, que é um chazinho. Um chazinho, eu trouxe aqui a camomila, que ela tem esse aspecto de florzinha, tá vendo? E esse aqui é uma erva cidreira, que ela já a erva cidreira é o capim mesmo, que esse aqui são ervas secas, né, que eu trouxe, e aqui o chazinho no saquinho.
Então, também quando a gente fala de higiene do sono, você lá desligar as telas, preparar um chá, deitar na sua cama, tomar um chazinho aí enquanto você faz esse momento de reflexão sua do seu dia, também já se torna até uma forma gostosa de você encerrar o seu dia, sem necessariamente precisar estar com o celular na mão, né? Então... Aí aqui agora, ó, entrou uma música relaxante no nosso programa. Também é bacana pra gente conseguir dormir melhor? Sim, pegar com um certeza. soninho gostoso? Sim, a música também é uma forma de relaxar, né? Colocar uma música suave. Existem muitas alternativas aí às telas, à televisão, ao celular. Existe muita coisa que a gente pode fazer para ter um sono mais tranquilo sem ter que estar com o celular na mão. Quando a gente fala de realmente fazer essa higiene do sono, até aquele banho antes de dormir, né? Falando de higiene, aquele banho antes de dormir, né? Um banho morninho também vai ajudar nesse relaxamento, né? Com certeza. Eu acredito que sim. A minha mãe, ela disse que o banho desperta ela, mas pra mim não é. Eu chego do trabalho, eu janto, eu tomar um banho, colocar o pijama, assim, pra mim já é o início do relax pré ir pra cama, assim. Preparar o ar também daquele quarto. Sim, né? Um umidificador de ar é muito legal. Hoje em dia a gente tem vivido uma oscilação de temperatura muito grande. A gente tem um dia de inverno, eu falo que a gente tem um dia de inverno e um dia de verão seguidos. E aí, por mais que tenha chovido, né, tenha dias de chuva, o nosso ar anda muito ruim, né, de qualidade ruim. Então, você colocar um umidificador de ar no quarto, não é legal passar a noite inteira com o umidificador, mas você ligar ele por cerca de 30 minutos, uma horinha aí, antes de você efetivamente pegar no sono, é muito positivo para a parte respiratória e tanto quanto uma forma preventiva de algumas questões respiratórias, quanto para quem é alérgico, mas também para você ter um sono de qualidade. Porque, por exemplo, a pessoa que é mais alérgica, o tempo está seco, ela já tem naturalmente dificuldade de dormir, porque o nariz não está trabalhando direito, ele está ali mais ressecado. Então, você transformar o ar do ambiente de uma forma mais agradável. Existem alguns umidificadores até que você pode colocar óleos essenciais. E aí, aquele odor do óleo essencial também se torna relaxante. Então, existem aí algumas outras alternativas naturais que não necessariamente são medicamentosas. Mas quando a gente fala dos óleos essenciais, também tem que ter alguns cuidados, né, Eliane? Sim, não são todos que podem e tem uma quantidade aí. Normalmente que se fala de 1 a 2 gotinhas, é uma quantidade realmente pequena. Que se Mas usa que já faz um efeito? Não, eu falo que 3 gotas de óleo essencial, ele deixa com cheiro uma casa inteira com tranquilidade. Então, tem que ser uma quantidade bem pequena, moderada para baixa, porque é para ser uma coisa leve. O pessoal fala de óleo de lavanda, né? Sim, o óleo de lavanda é muito pra positivo. Esse relaxamento? Sim. Quando a minha filha era pequenininha, eu cheguei a fazer massagem no pezinho dela com um pouquinho de óleo de lavanda para dar aquela relaxada. Minha filha, ela teve bastante cólica no começo. Então, ela tinha dificuldade desse início, e aí eu fazia massagem no pezinho dela com óleo de lavanda, com um pouquinho também, porque não pode pôr muito, mais na mão, assim, e depois passava e ajudava bastante. Então, é algo que a gente pode pensar até nos piticos, né? Porque os bebês, eles não conseguem dizer pra gente, às vezes, por que eles não estão dormindo. Então, também é uma coisa legal. É bacana, né, gente? São várias aí as opções para fazer higiene do sono, ter uma noite realmente relaxante e buscar aí várias alternativas que possam ajudar. A Eliane trouxe pra gente, né, alguns suplementos que ajudam nesse processo. Além desses, tem outros, Eliane, que ajudem no processo de dormir bem? Existem vários fitoterápicos que podem colaborar com o sono, né, para quem tem essa parte mais da insônia, porque aí a gente está falando para quem tem dificuldade só, né, de relaxar. Quem tem uma insônia mais grave, existem alguns fitoterápicos que podem colaborar, mas em situações muito específicas é necessário mesmo procurar um especialista e medicamentos tarjados que são específicos para dormir. E aí a necessidade de um médico mesmo por trás para poder uma análise clínica, mas são mais específicos. E aí busca, né, também, se a pessoa ela tem mesmo dificuldade, mesmo fazendo toda essa higienização do sono, se ela tem ainda, persiste a dificuldade de dormir, então tem que buscar realmente um especialista, né, para encontrar aí as alternativas corretas para chegar a esse sono bom e não ter também os problemas de saúde, né, ter qualidade de vida realmente. Exato. Eu acho que todo esse processo que a gente fala é em busca da qualidade de vida, porque dormir é essencial.
E aí, se com essa parte mais tranquila, mais leve, a pessoa realmente não tem um sono reparador, aí é necessário mesmo um especialista, um médico de confiança, para que lhe seja indicado uma terapia especializada. Então, até a parte da fitoterapia, a gente ainda, enquanto farmacêuticos, a gente consegue orientar. Mas existem situações que realmente o médico é o mais indicado, porque a gente tem que também entender que todos os profissionais estão aí para exercer o seu papel. É isso. E aí, quando a gente fala de saúde também como um todo, Eliane, acho que a gente pode falar da alimentação. Sim. Né? Ter uma alimentação saudável, balanceada, praticar atividade física, tudo isso vai ajudar no sono. Com certeza, atividade física, uma alimentação mais leve, principalmente alimentação noturna, né? Evitar os alimentos mais pesados, porque o nosso corpo ele precisa de uma energia para poder digerir aqueles alimentos. E aí, se você ingere algo muito pesado à noite, ele vai ter mais dificuldade. Então, assim, todo esse processo faz muita diferença para a qualidade de vida. A atividade física nem se fala, é algo que é bom. Na verdade, eu falo que a atividade física, ela é como se, ela não é... Ela é obrigação, é igual você tomar banho. Você tem que fazer atividade física porque faz bem para o seu corpo. Eu tenho uma amiga que ela fala que se você quer conseguir tomar banho e limpar suas partes íntimas sozinho, quando for idoso, que você tem que praticar atividade física enquanto jovem. E ela tem muita razão nisso, porque a autonomia do futuro depende do que a gente escolhe enquanto jovem. É isso aí, gente. Quando a gente fala de alimentação, evitar também alimentos com cafeína, né? Aquelas bebidas com cafeína ou o próprio chocolate mesmo, né? Sim. À noite, para ter um sono melhor. Sim, isso com certeza. Alimentos mais leves, alimentos sem cafeína, alimentos... Assim, o chocolate, evitar de dormir, apesar que eu não posso falar muito de chocolate, porque eu gosto. Mas evitar. Aí, eu falo que Come um pedacinho mais cedo. Come mais cedo, ou também eu falo que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Não precisa comer a barra do chocolate, vamos comer um quadradinho, que aí, né, dá pra gente fazer. Acho que a gente comeu uma salada, um quadradinho de chocolate, equilibrou e não fez tão mal assim. É isso aí, gente. Tudo é equilíbrio nessa vida. Com certeza. Não é? Essa é a Eliane Gimenez, gente, farmacêutica, trouxe aqui essas informações sobre higiene do sono pra gente. Vou deixar os contatos dela para que você possa conhecer mais do trabalho. WhatsApp, DDD 11, número 973395784, 973395784 e tem um Instagram, @metamanipulação, metamanipulação e o site metamanipulação.com.br. Obrigada, viu, Eliane? Foi um prazer te conhecer e muito obrigada por essa aula que você trouxe pra gente. Eu que agradeço a oportunidade. E eu deixo mais um minutinho para que você dê o seu recado. Bom, pessoal, essas são as minhas redes sociais, os nossos contatos. Eu sou sócia farmacêutica da Meta, farmácia de manipulação. E nas nossas redes sociais a gente sempre posta dicas e informações sobre a saúde. Quem puder nos seguir e entrar em contato para tudo que precisar, eu fico sempre à disposição. É isso aí, até a próxima. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Ótima tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Agora é hora de falar de planejamento financeiro. Você já faz o seu? Se não, é hora de começar hoje, gente. Quem está aqui para nos ensinar é o Thiago Rocha, contador. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Muito boa tarde aí a todos que nos assistem. Bem-vindo ao nosso programa para esse assunto super importante que muita gente ainda precisa aprender. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886, número aparecendo aí na sua tela, para que você participe do nosso programa. Tiago, para começar, para quem ainda não sabe, o que é exatamente planejamento financeiro e por que ele é tão importante para todos nós? Olha, todo mundo gosta sobre a temática de dinheiro. Falar sobre dinheiro, entender sobre dinheiro é importantíssimo. Tem ganhar dinheiro. Exatamente, melhor ainda. Tem até uma frase muito conhecida que diz que o dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo professor. Então, nós precisamos aprender
sobre conceitos práticos para que a gente possa administrar melhor o nosso dinheiro. E o dinheiro ele está presente em todas as fases da nossa vida, no trabalho, quando nós estudamos. Falar sobre educação financeira com a nossa família é essencial para que a gente tenha uma vida financeira saudável. É isso aí, gente. Mas a gente ainda não tem uma cultura realmente de educação financeira, né? Inclusive, acho que agora as escolas estão começando a incluir, né, essa cultura de educação financeira. Tem algumas aulas que incluem realmente a educação financeira para as nossas crianças. Talvez a gente tenha um futuro mais organizado com relação a isso, né? Mas hoje, eu acredito que muita gente ainda precisa aprender a se planejar. Qual o primeiro passo para quem não conseguiu ter um planejamento financeiro realmente? Qual o primeiro passo? Olha, seu comentário foi muito bom. Existe até um estudo atualizado que diz que cerca de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, isso é um problema cultural e até mesmo estrutural que o nosso país, infelizmente, vive hoje. E uma das melhores formas de nós combatermos isso é através da educação financeira. Eu diria que um dos primeiros pilares básicos para a gente seguir, para a gente sair do zero e começar a crescer nesse assunto, é a gente gastar bem. Então, nós precisamos gastar bem o nosso dinheiro de que forma? Primeiro, anotando tudo, porque aquilo que a gente anota, a gente consegue visualizar e metrificar. Quantos que já não chegaram ao final do mês e falaram assim, poxa vida, mas para onde foi o meu dinheiro? Então, quando você anota, você metrifica, você acompanha, você consegue visualizar onde que essa torneira está aberta e onde o seu dinheiro está indo. Poxa vida, gastei R$300 por mês com iFood, opa, peraí, nossa, R$500 só com Uber, opa, tenho que pegar um pouco mais de ônibus ou preciso sair um pouco mais cedo para não ter que ir para o Uber, né, e gastar mais com isso. Então, você gastar bem significa que você vai anotar, que você vai pesquisar antes de comprar. Hoje, com o advento da internet, é muito mais fácil a gente pesquisar em vários sites, etc. Tem até site que faz comparação de preços, né? Exatamente. Tem aplicativos de bolsos que também nos ajudam a fazer esse controle financeiro. Então, gastar bem, ele é um pilar primordial para que a gente possa sair do zero e começar a ir para o 1 e continuar avante. E quando você fala de anotar os gastos, são todos, né, Thiago? Cada centavo. Exatamente, é importante você anotar todos esses gastos. Logicamente que com o passar do tempo, você criando essa rotina, esse hábito, às vezes tem algumas coisas ali muito superficiais que você acaba não anotando, mas é importante que você registre tudo para que você tenha um controle financeiro. Aí sim, você vai fazer um orçamento financeiro, dividindo ali quanto que você tem de despesa fixa. O que é uma despesa fixa? É uma despesa que geralmente ela não tem uma variação, como aluguel, contas de consumo, mercado, feira. Às vezes tem uma variação muito pequena, mas nós seguimos uma média ali no nosso planejamento financeiro familiar. Então, registrar as despesas fixas, aquelas também que são variáveis, como eu citei aqui alguns exemplos, um Uber, um iFood, um passeio que a gente faz e etc. E aí a gente trabalhar com orçamento. Então, se eu ganho, por exemplo, R$5.000 por mês, eu não vou gastar R$6.000, R$7.000 por mês, né? Não posso fazer ali da somatória do meu salário, mais o meu cheque especial, mais o meu cartão de crédito é um ganho. Não, o meu ganho é o salário que eu tenho com R$5.000, vou fazer um orçamento para eu tentar sobreviver e depois multiplicar esse dinheiro. Ai, Thiago, mas o que eu gasto por mês, as minhas contas básicas já pegam praticamente todo esse valor do salário. E aí? Dá para reduzir? E aí nós vamos para um outro pilar que é muito importante, que é o pilar de ganhar mais. Então, já que você anota, que você registra, que você está sabendo para onde está indo o seu dinheiro, já fez um orçamento e não está sobrando, aí não tem mágica. A matemática básica é que você precisa, então, ganhar mais para suprir essa defasagem, esse desacerto financeiro. E aí tem diversas formas que hoje a gente pode fazer para ganharmos mais. Eu
costumo dizer que o brasileiro ele é muito empreendedor, principalmente no meio da periferia. Nós vemos diversos tipos de empreendimentos. Nós temos lá o sapateiro, nós temos a pessoa que vende bolo, salgado, que cuida de criança, etc. Então, o que você faz que você é bom? Então, você precisa, para complementar a sua renda, ou vender um produto ou prestar um serviço. Então, você pode cuidar de criança, você pode prestar serviço de beleza em domicílio, você pode revender algum cosmético, você pode cuidar de criança, você pode fazer imposto de renda para a pessoa física e assim você vai criando essa cultura de complementar a sua renda e quando você perceber, já está até sobrando dinheiro para você começar a investir. É isso, ou fazer um artesanato, né? Aqui no nosso Muito programa. bom, exatamente. A gente sempre ensina aqui algum artesanato. Daqui a pouco tem artesanato aqui no próximo bloco e você pode aprender a fazer um artesanato também para ter como renda extra. Mas aí, Tiago, eu tenho dívida. Eu tenho dívida para pagar e para mim não vai dar certo fazer esse planejamento financeiro, só tenho que pensar em pagar minha dívida, não é bem por aí, né? Olha só, é primordial a gente pensar que a realidade, infelizmente, de muitos, antes de pensar em sobrar ou investir, é sobreviver. E, logicamente, que isso está arraigado por uma cultura de endividamento ou as pessoas, por diversos tipos de motivo, acabam se endividando e um dos passos primordiais é tentar se livrar o mais rápido possível dessas dívidas. Então, você pode trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. De repente, você tem um empréstimo e você consegue, quem sabe, ali pegar um empréstimo com uma taxa de juros um pouco menor para quitar esse empréstimo um pouco maior. Você pode, de repente, ali complementando a sua renda para, com mais dinheiro, você ter ali mais poder de negociação, negociar ali com os seus credores, devedores e etc., para você ir o mais rápido possível diminuindo essa dívida. Isso é essencial, porque hoje a taxa de juros do nosso país é altíssima, então para quem investe é interessante investir tanto em renda fixa quanto também variável, mas para quem tem dívida na taxa de juros alta como está, a pessoa sangra, infelizmente. Então, a pessoa precisa se pré-determinar de se livrar das dívidas o mais rápido possível. É isso. E, se possível, começar a investir, como você disse, né? Que é uma forma da gente fazer essa renda aumentar, esse valor que a gente tem aumentar. E é uma garantia também para uma emergência, para a realização de um sonho. Não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses investimentos. Legal. Hoje, investir ele é primordial. A própria Bíblia nos incentiva a investir. Quando a gente olha ali em Mateus 25, parábola dos talentos, em que o Senhor ele requereu que cada um dos seus servos multiplicasse ali o talento que foi dado, isso nos traz um grande ensinamento, que Deus ele nos dá saúde, força de trabalho, ele nos dá oportunidade e além da gente ser bons administradores cuidando do nosso dinheiro, a gente precisa aprender também a multiplicar. E hoje, é primordial, primeiramente, a gente investir em nós, investir em saúde, investir em conhecimento. Hoje também nós temos de fácil acesso à educação, YouTube, etc. E aí nós vamos aprendendo a investir esse dinheiro. Hoje a gente pode investir em renda fixa, tirar ali o dinheiro da poupança, que não rende quase nada, começar a investir num CDB, por exemplo. Você pode começar a investir no seu próprio negócio, multiplicando o seu dinheiro para você ganhar mais. Você pode começar fazendo uma reserva de emergência. Então, algumas pessoas até indicam de você guardar, poupar pelo menos 6 meses do teu salário ou do seu custo de vida para em momentos de emergência você se ver ali amparado por aquele dinheiro que foi poupado. Então isso é muito importante. E eu começaria até indicando que as pessoas começassem, quem sabe, poupando pelo menos 10% daquilo que elas ganham por mês e quando de repente elas já vão ver que isso vai criar um hábito e vai criar ali uma poupança e uma renda extra para ela investir e multiplicar. Ah, mas eu não consigo guardar 10% do meu salário. Estou colocando casos aqui, tá? Sim, claro. Não consigo guardar 10% do meu salário. Consigo guardar no máximo 50, 100 reais por mês. Ainda assim, vale a pena investir?
Com certeza, vale a pena investir. Tudo se tem um começo. A gente não começa uma maratona já correndo 10 quilômetros, a gente começa ofegante, né? Dando aquele tiro de disparo ali, colocando o nosso tênis de corrida, caminhando, se exercitando. Mas é importantíssimo que a gente comece com pouco, vá criando esse hábito e essa cultura. Quando a gente perceber, a gente já criou gosto por guardar, por poupar, por multiplicar. Deus vai nos abençoando e a gente vai caminhando e progredindo. Amém. Bem, pensando em realização de sonhos. Quando a gente pensa em realizar um sonho, a gente precisa poupar, obviamente, né? Mas é interessante a gente fazer todo um planejamento também e ter ali uma meta muito bem definida para chegar lá realmente? Olha, eu entendo que a meta, foi muito boa a tua pergunta, ela é primordial porque a meta nos motiva, inclusive, a poupar o dinheiro. O brasileiro ele é muito acostumado com os boletos. Hoje tem até como uma opção de investimento, inclusive, o consórcio. Tem pessoas que optam, né, por pagar o boletinho do consórcio ali para ter o sonho da casa própria, o sonho, por exemplo, do carro, ou de vender essa carta de crédito, por exemplo, e fazer renda com isso. Então, quando você tem uma meta, você se sente mais motivado a poupar e investir o seu dinheiro. Poxa, eu quero uma viagem com a minha família. Então, poxa, esse parcelamento aqui é para a realização do meu sonho para eu viajar para Maceió. Olha que beleza. Então, você se sente motivado com isso, né? Com a sua casa, com o seu carro e etc. Então, ter uma meta é primordial. Porque se você não tem uma meta, aí aquele dinheiro que você tem, ele vai começar a ser gasto numa coisa aqui e outra ali, quando você vê já não tem mais nada. E eu sempre digo que as pessoas, elas nunca vão se arrepender por guardar dinheiro. As pessoas nunca vão falar assim, maldita hora que eu guardei esses 5 mil reais. Olha só, nunca vi ninguém fazendo isso. Então, poupe que você não vai se arrepender e ter uma meta é melhor ainda. O bom é quando você guarda que você nem percebe, aí você em algum momento descobre que você tem aquele dinheiro. Poxa, é mesmo, eu tenho esse dinheiro, que alegria, né? Exatamente, uma beleza. Não é? Acontece, já vi acontecer em algumas situações. Bem, eu queria que você falasse para mim também, Thiago, sobre os principais erros, os erros mais comuns, né, das pessoas que começam a tentar fazer ali um planejamento financeiro, mas não conseguem. Olha, eu destacaria pelo menos 2 erros. O erro de você querer obter rendimentos exorbitantes e aí você acaba caindo em golpes. Então, você tem um dinheiro ali, você quer investir, aí alguma pessoa fala assim, não, investe aqui que eu vou te dar um retorno de 400% sobre o seu investimento. É roubada, né? Então, tem que ficar esperto. Por isso que é importante a gente pesquisar, ter os pés no chão e a gente não cair em qualquer oferta que as pessoas estão nos disponibilizando por aí. A gente sempre ouve falar, né? Quando a oferta é demais, a gente precisa realmente desconfiar. Exatamente, a desconfiança, ela nesse caso é primordial. E outra coisa que eu diria que é muito importante é a gente perguntar os porquês que a gente está gastando tanto às vezes. Às vezes tem até um fator psicológico por trás. Quem nunca, né, disse assim, vou fazer umas comprinhas para me sentir melhor. Por que você precisa fazer umas compras para se sentir melhor? Será que por trás disso, psicologicamente, você precisa ser visto, você precisa comprar algo com o dinheiro que você tem, que você não precisa, para agradar pessoas que você não gosta? Será que tem ali algo inerente que precisa ser resolvido dentro do seu ser, que você supre com alguma coisa ali, comprando daqui e outra ali? Então, tome muito cuidado com gastos desnecessários que eles podem ser perigosos. Então, se pergunte, eu realmente posso? Eu preciso? Precisa ser agora? Está num bom preço? Se essas respostas elas forem positivas, vai lá e compra. Se não, espere um pouquinho. De maneira. E aí, para evitar gastos por impulso, eu acho que também daria para a gente colocar aí a meta, né? Quando a gente tem uma meta, eu acho que a gente pensa 2, 3 vezes antes de gastar por impulso. Exatamente, por isso que é importante a gente fazer o orçamento. Então, se eu tenho uma meta, por exemplo, de um ano, guardar 5 mil reais, então a cada mês eu vou
acompanhando a minha meta, vendo quanto que falta e eu vou me motivando para isso. Eu não sei quantos que já participaram de maratona, eu estou meio enferrujado, mas eu já participei das pequenas maratonas e às vezes a gente está cansado, ofegante, mas quando a gente vê a plaquinha que falta 500 metros ou 1 quilômetro, dá um gás que a gente corre para chegar na linha final. Então, assim é com as nossas metas. Então, você se planeja para alguma coisa, uma viagem, pagar a faculdade, a escola dos filhos e etc. E conforme você vai vendo que vai progredindo nessa meta, você vai se animando em cumpri-la. E mesmo que você não tenha uma meta, guarda o dinheiro mesmo assim, que com certeza uma meta vai surgir. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Uma viagem, qualquer coisa, uma meta vai surgir ali na frente, então é bom já ter o dinheiro guardado. Verdade, até porque a gente nunca sabe como que será o futuro. Eu costumo dizer que sempre que você gasta muito no agora, é como se o seu eu do futuro lá na frente, ele tivesse com uma roupa mais surrada, ficasse faltando um dente, ficasse sem um plano de saúde adequado, porque isso em algum momento vai fazer falta, né? Então, tem até uma frase que diz, quem guarda tem. Então, é importante, logicamente, a gente não reter demais, às vezes ser muquirana, deixar de viver, né? Viver com a família, com os filhos e etc. Mas a gente tem que fazer tudo com responsabilidade e com consciência. É isso, gente. Eu vou deixar aqui os contatos do Thiago Rocha, contador, para que você possa conhecer mais do trabalho dele lá no Instagram, @contador Thiago Rocha, contador Thiago Rocha. E tem o WhatsApp dele também, que é o DDD 11, número 91669-1444. 1669-1444, como está aparecendo aí na sua tela. Obrigada, viu, Thiago? Muito obrigado pela participação aqui no programa e vamos aprender mais sobre esse assunto, prosperar e ganhar dinheiro. É isso aí, mas eu deixo mais um minutinho para você deixar o seu recado. Legal, muito obrigado. Para vocês que querem continuar aprendendo sobre essa e outras pautas, você pode me acompanhar no @contador Thiago Rocha. Lá eu falo da contabilidade, que é a linguagem dos negócios aplicado para o seu dia a dia empreendedor, atuando como um contador consultivo. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, lá eu falo sobre esse tema aplicado na sua realidade, na prática, para que juntos nós possamos prosperar e construir um Brasil melhor. É isso aí, até a próxima, Thiago. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa e agora é hora de artesanato por aqui. Roda a vinheta. Hoje eu tô com a artesã Conceição Salva. Tudo bem, Conceição? Tudo bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber aqui no nosso programa para ensinar hoje, gente, decupagem em vidro. Vamos fazer esses lindos pratos aqui? Sim. Essa é a técnica que você trouxe hoje pra gente, né? Eu trouxe esse daqui que eu vou estar demonstrando no programa. Como é que a gente vai fazer. Sim. E eu achei muito interessante, porque quando falou decupagem em vidro, eu falei, é só para decoração, né? Então, aquele prato que a gente vai fazer, mas vai deixar assim, exposto, para decoração. Não, dá para usar, né? Dá para usar normalmente, porque ele é feito todo por trás. Então, a parte da frente fica livre. E ele também é bem impermeabilizado, que você pode estar lavando. Só não pode colocar em lava-louça, né? Micro-ondas, porque é claro que é um trabalho artesanal, né? Sim. Mas do restante pode usar ele normal. Mas vai fazer um jantar na sua casa, né? Aquele Pode. jantar especial. Isso. Aí você coloca esses pratos personalizados. Sim, Não pode é? usar um tema, né? Que fica todo, ou a cor, combinando com o ambiente que você vai fazer. É isso aí, gente. Então, fica aí essa dica para você fazer aí na tua casa, para ter, então, esses pratos personalizados num jantar especial ou para presentear, ou para vender, fazer renda, não é, Conceição? Sim. Dá Tem para fazer uma boa pessoas- renda com esse tem trabalho, pessoas né? que, inclusive, fazem para presentear
com fotos. Olha Por que exemplo, legal. fotos do convite de casamento, sabe alguma coisa assim? Aham. Então dá para personalizar qualquer tipo de coisa. Então, quer dizer, você consegue eternizar também situações, momentos aí no Sim. prato, né? Sim, isso que fica bem bonito. Ah, né? e Uma nesse caso dá dó lembrança. de usar. Vai ter que deixar só exposto para decoração mesmo, né? Sim. Muito bacana o trabalho. Então, vamos aprender. Lindíssimo trabalho aqui da Conceição. Você pode aprender a fazer aí na sua casa. Mas antes, lista de materiais na tela, por favor, diretor. Olha o que vamos usar hoje. O prato de vidro, guardanapo, desenhado para decupagem, cola branca, tinta preta PVA, goma laca incolor, tinta branca PVA, esponja macia, verniz acrílico, pincéis chatos, tesoura, verniz spray incolor, caneta para vidro dourada, folha de plástico transparente, pano macio para limpar os pincéis e também um álcool para limpeza, não é isso? Depois, toda essa lista de materiais estará disponível lá no nosso Instagram, @nossoprograma. Vamos lá, então? Vamos. Ó, primeiro passo, eu vou limpar o prato, tá? Para ele ficar sem Então, marca nenhuma de dedo. sem gordura, né? Dos dois lados, tá? Geralmente, porque ele vem com uma etiqueta, então sempre fica um pouco daquela gordura da etiqueta. Tá, ou a cola mesmo, né? É, a cola, isso. Ó, então eu passei o álcool para deixar ele bem limpinho, Tá. tá? Então, enquanto ele seca... Principalmente essa parte de trás, que é a parte que nós vamos trabalhar, né? Tá? Enquanto ele seca, eu vou adiantando. Eu trouxe mais alguns... Além desse motivo que eu vou fazer, Tá. eu quis trazer alguns motivos de pratos. Ó, que nem esse prato aqui é esse guardanapo. Então, só para a pessoa ter uma Fica ideia lindo também, de né? como que ela compra o guardanapo, tá? Que é Então, um guardanapo esse- normal que ela encontra. Olha, esse tipo de guardanapo encontra-se em lojas de artesanato Tá. ou também até em supermercado. Encontra, né? Encontra. Às vezes não tem uma variedade tão grande. São E guardanapos pela internet decorados, também, né? Pela internet tem uma variedade bem grande. Mas é isso, é Então, um guardanapo normal, né, gente? Normal, de Quando eu papel. vi pela primeira vez a técnica de decupagem ser feita, eu achei que era um guardanapo especial. Não, E não, é um guardanapo normal. Sim, sim, normal. Olha, e esse guardanapo nós vamos recortar, né? Que nem aqui no caso que eu fiz a rosa. Ela é recortada, eu trouxe um pedacinho para acabar de recortar. E ele tem, todos eles têm 3 camadas. duas folhas atrás que tem que ser tiradas. Sim. Porque nós vamos trabalhar só com essa. Se deixar, aí tem perigo de De descolar. sair, né? Tá? Então, aqui eu já vou puxar. Ó, E você puxa, o desenho sai inteirinho. sai. Não rasga nada. Ele é bem delicado, tá? Sim. Mas não tem perigo de rasgar. Então, aqui, ó, e você também corta ele normalmente. Eu deixei Tá. só um pedacinho para estar demonstrando aqui na aula. Mas é interessante cortar antes de tirar essas 2 camadas de trás. Tanto faz. Para ele ficar bem, mais rígido, né? Mais firminho. Mas dá para cortar super bem. Não tem problema. Ó, então ele fica assim, Cortado. cortadinho. Bom, Ok. aqui a peça já secou do álcool que eu passei para permeabilizar, né? Já tá Então, limpinho. nós colocamos aqui o guardanapo do avesso, tá vendo? A frente dele fica para frente do prato. Sim, do avesso, porque a ideia é que o desenho fique aparecendo na parte interna. Exatamente. Aí, aqui, o que eu faço? Eu vou colar ele com... Eu posso colar com cola branca, eu posso colar com verniz acrílico, tanto faz. Tá. Então, eu vou usar o verniz acrílico porque a secagem é mais rápida aqui que nós precisamos, que o nosso tempo também não é como tá no ateliê, né? Sim, Tem com bastante certeza. tempo. Mas normalmente você usa o acrílico mesmo. Uso o verniz. acrílico, uso os dois. Tá. Ó, então eu passo no prato. Primeiro no prato. Passo sempre no prato primeiro. Nunca passo no papel. Tá. Porque o papel é muito delicado. Então, ele já é molinho. Então, ele pode estar desmanchando. Tá. Aí, depois que eu coloco ele, eu ainda venho com o verniz delicadamente, para não ter perigo de rasgar.
Então passa por baixo e por cima também. Por cima também, olha. Aí passamos. Então assenta todo o guardanapo. Ele chega até passar para baixo, porque ele é bem poroso, né? Como se fosse um mata-borrão, né? Sim. A gente passa o líquido, ó. Aí, quando eu coloquei na lista de material o plástico, no caso, é quando você cola ele com cola branca. Aí, para poder espalhar, você põe um plástico e esfrega. Por isso que eu é uso... uma técnica. É uma técnica, tá? Mas como demora um bom tempo, pelo menos uma meia hora para ele estar bem seco para poder continuar o trabalho, eu falei, na hora eu vou usar aqui o verniz acrílico, Tá. que ele funciona super bem. Ó, tá vendo aqui que ficam partes... Ficou uma bolinha? É. E aí? É só você puxar, que ele Com o sai. pincel você vai levando esse ar para Vai. fora. E pronto. O desenho fica bem Brigadeiro. rente. Fica. Só aí a gente já tem um belo resultado do outro lado, né? Sim, olha só. Né? Sem colocar a mão, vamos esperar secar. Aí demora quanto tempo para ficar sequinho? Uns 10 minutos. 10 Ele minutos. seca muito rápido esse verniz. Ele é à base de água. Tá. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou Limpando o excesso. Tá? E aí você limpa com álcool também, não? Não. O paninho Tô só sequinho. com o paninho seco. Tá. Porque senão o álcool pode bater aqui nas beiradinhas e pode estar tudo pode rasgar o papel, porque ele é bem delicado, Tá. né? Inclusive Às tem gente que vezes- acelera o processo de secagem, né? secador. Com secador ou soprador. Nesse caso aí, Eu trouxe até o secador. Posso acelerar. pode, não mas tem problema. Não primeiro- danifica o desenho? Não tem problema. Primeiro, ó, umedeci um pouquinho, Só com água. só com água, Tá, e aí vamos limpando, tá. certo? Pra ficar um Eu já trabalho bem trouxe acabadinho. um seco, porque como o nosso tempo, né? Sim, então, é mais eu quis curto. demonstrar. Aí, o importante é deixar secar bem, limpar essa volta toda, porque por mais que você pinte de preto, às vezes essas manchas aparecem, Tá. tá bom? Daria pra pintar de outra cor? Qualquer cor. Qualquer cor. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, eu fiz nessa cor, então eu joguei o rosa e depois com a esponja macia eu bati o avermelhado. Ficou lindo esse também, né? Você pode usar um dourado, isso vai de cada criatividade. Tá, e cada um De você gosto. pode fazer de um jeito também aqui, né? Sim, olha, esse daqui o verniz já está seco. Aí, antes de você entrar com uma tinta, você tem que impermeabilizar ele com goma laca incolor. Tá. Porque se não impermeabilizar, na hora que você passa a tinta, ela vaza pro papel. Tá. Então tem que ter um fundo branco, então precisa da goma laca. Aí, Tá. olha, como o meu verniz já está seco, eu passo uma demão só. Só uma demão de Da goma goma laca. laca incolor Tô vendo para... que você tá tomando cuidado aí pra passar a goma só por cima do desenho mesmo, né? Sim. Porque se for pra fora, também tem que limpar, Vai isso? marcar, vai ter que limpar. Tá. Tá vendo, ó? Com bastante cuidado. Passa toda uma demão só, Uma demão só. mas tô vendo que você tá passando uma quantidade aí generosa. Boa. Sim, que é para exatamente impermeabilizar, como Tá. eu falei, né? E também se tiver alguma bolinha, ele já cobre. Ó, a gente olha contra a luz e você percebe aonde não tem a goma laca, Tá. que fica opaco. Aí, depois que passar a Terminado. goma laca, aí podemos acelerar um pouquinho com o secador ou soprador, Tá. tá? Se não acelerar, Você também deixa 10 secar, minutinhos, secar seca. naturalmente. A goma laca, ela é a base de álcool. Então, ela evapora rapidamente. Mais Não tem- rápido, então, ela seca. Ela seca bem rápido. Tá. Tudo que nós trabalhamos, o máximo que a gente trabalha é com solvente de álcool. O resto tudo à base de água. Isso aí. Acelerando.
já estamos aqui Tem com um pedacinho ainda. o tá prato um pouquinho sequinho. coisa, amor, né? Mas, E ó, tá você vendo? comentou aqui, não sei se o público conseguiu ouvir, mas que você não usa o secador quente, né? Não uso, porque eu acho ele muito agressivo, pode levantar bolha. Então, eu aconselho a temperatura mais fria, É isso aí. tá? Próximo passo, Conceição. Bom, o próximo passo é a tinta branca. Tinta branca. PVA, né? Deixa eu abrir aqui direitinho, que ela tá um pouco... Eu vi que tinha branca na lista de materiais, mas eu achei que fosse a preta já direto. Não, a gente... o que acontece? A branca, ela mantém a cor do guardanapo. Se Então você vai passar entrar por trás. com a preta, ela vai alterar a cor. Ah, Entendeu? então, mesmo com a goma laca, né, que Mesmo você com a passou aí goma laca, agora, é. a gente precisa trazer a tinta branca agora no desenho só, é isso? No desenho, porque olha, é só no desenho. Ó, se você olhar, vai manter a cor do guardanapo, Ah, é isso aí. entendeu? Tudo é técnica, né, Conceição? Sim. Você dá aula também, Conceição? Dou. Eu tenho meu ateliê há muito tempo. Nós ministramos vários cursos de madeira, porcelana, vidro, pintura em tela, crochê, tear. Então, todas essas técnicas foram elaboradas no decorrer desses anos todos, né? Eu me formei na década de 70 e montei o ateliê, estou até hoje. Olha só, gente. É. Toda uma trajetória aí Sim. da professora Conceição. E é muito gostoso, né? Poder passar o conhecimento e também ter a parte social com as alunas, que são muito queridas. E aprender coisas bonitas, né? Isso que é o isso mais aí. importante. Então, você ainda dá aulas presenciais? Dou. Aulas presenciais. Online também ou não? Online, muito pouco. Eu dou mais presenciais, inclusive eu vou a domicílio também. Aham. Que eu tenho senhoras que às vezes não podem se locomover, né? E então também dou a domicílio. Tá. Mas as presenciais é o meu forte, porque eu prefiro, como o meu público-alvo são mais senhoras, então para elas fica mais prático o presencial mesmo, né? Tá. E aí você que está em casa pode também aprender esse trabalho Sim. aqui pela tela do nosso programa, né? Aqui pelo nosso conteúdo. Se você não conseguiu pegar algum dos passos que a Conceição ensinou, você pode depois rever toda essa edição do nosso programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a nossa playlist, você tem todas as edições lá disponíveis para ver, rever, quantas vezes você quiser. E assim, eu deixo algumas aulas gravadas no meu Instagram. Também. Então a pessoa também pode estar entrando na minha página, eu tenho várias, e qualquer dúvida também pode me ligar, sem problema. Ok. Temos poucos minutinhos para ensinar o restante. Vamos lá? Bom, então, Terminou de passar a tinta branca PVA, seca novamente. aí a gente acelera aí a secagem. Só uma demão, Conceição? Só uma demão. Só uma demão. Olha, tá vendo como o guardanapo tá Aí bem já temos um vivo? trabalho maravilhoso. Mas ainda vamos finalizar pintando o Rapidamente. restante do prato com a tinta preta. Isso. A tinta preta, tanto você pode usar o pincel, como você pode usar a esponja. A esponja. Cadê a esponja? A esponjinha vai dando batidinhas, é isso? Será que ela voa? Ah, ela voou aqui. Ah, Acho que na hora do tá aí. secador. É. Achamos, o importante é que achamos. Olha, então, Ah, a esponja facilita, hein, gente? facilita bastante. Vai dando batidinhas aí. Isso. Como a gente tem poucos minutos, Sim.
Posso pedir para você só mostrar esse processo Tá, e depois já mostrar o próximo? tá. Olha, eu dou umas 2 demãos, tá? Tá, do preto. Pra ficar um acabamento bem perfeito. Tá. Aí depois Em eu pego... tudo, né? Tudo, tudo. Em tudo. Sobre tudo. Ó, como está aqui, gente, ó. Ó, aí eu pego e limpo. Limpa Tá aí vendo? as Tirando bordinhas. o excesso. E essa caneta é uma caneta própria para vidro. Olha aí. Vidro ou porcelana. Tá. Aí você passa a caneta, olha. Ah, é simples. Sim, olha, mas dá um acabamento bonito. Oh, faz toda a diferença. Tá? E aí, estando tudo isso seco, as 2 demãos, a canetinha, tudo, Tá. o verniz que eu uso normalmente é um verniz spray. Que aí Tá? você Que eu espirro só ele espirra. a 50 centímetros de distância, dou uma demão, deixo chegar uns 10 minutos, dou uma segunda demão, até 3 demãos, para Tá. ficar totalmente impermeabilizado. Maravilhosa, né, gente? Aí Você fica pode aprender. esse acabamento. Ficou perfeito. Parabéns pelo seu trabalho. E você que está em casa pode aprender muito mais com a Conceição lá no Instagram, @ateliê_conceição_salva. Ateliê_salve. Tem o WhatsApp dela também para entrar em contato no DDD 11, número 98597-9371. 98597-9371. Obrigada, Conceição. Obrigada a você. Amei, viu? Volte mais vezes. Bem assim. Até a próxima. Até a próxima. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe sua tarde. Beijo grande, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.